A gente vai usar a NVT, mas eu escolhi essa versão para ler o versículo 5, justamente por causa dessa palavra, colocar em ordem, pôr em ordem. Semana passada o pastor apresentou para nós essa abertura de Paulo, conversando com Tito, mandando essa carta para Tito. Mas agora ele começa muito rapidamente a argumentar o motivo de Tito estar recebendo essa carta. Eu te deixei aí, Timóteo, para que você colocasse em ordem algumas coisas. A razão de Tito estar em Creta e de Paulo ter deixado Tito em Creta era para colocar em ordem algumas coisas, algumas situações que a igreja estava precisando. E não era só uma igreja, eram várias cidades, era um conglomerado de cidades. E Tito era como se fosse um supervisor de toda essa região. E Paulo fala: Tito, eu deixei você aí, nós trabalhamos aí, mas quando eu saí, quando eu fui embora de Creta, existiam algumas coisas que ficaram inacabadas, algumas coisas que precisavam colocar em ordem, e eu deixei você aí para colocar essas coisas em ordem. E a pergunta que a gente vai fazer durante toda essa exposição é: o que você precisa colocar em ordem? Se um apóstolo ou se o próprio Cristo escrevesse uma carta para você e falasse assim: olha, eu te deixei em Marília, eu te coloquei na sua família, eu te coloquei no seu trabalho para você colocar as coisas em ordem, o que você precisa colocar em ordem na sua vida? Essa é a reflexão que nós faremos nessa noite. Paulo deixa Tito em Creta para colocar algumas coisas em ordem. E aí nós também precisamos, já que essa carta é para nós precisamos, eu preciso colocar algumas coisas em ordem na minha vida. E Paulo continua a sua carta, e a gente vai perceber que ele é semelhante a um pai e uma mãe. Eu me lembro muito disso na minha época de pré-adolescente e adolescente, quando os meus pais saíam de casa e me deixavam sozinho ou com a minha irmã em casa, e eles falavam assim: olha, a gente está saindo, mas quando eu voltar, eu quero a louça lavada, a cama arrumada, os brinquedos guardados, e quero vocês com a tarefa feita. Não é para assistir TV, não é para jogar videogame, não é para brincar lá fora, enquanto essas coisas não estiverem em ordem. Quantos aqui já ouviram esse tipo de orientação antes de sair de casa? Quantos pais não dão essa orientação? Olha, você pode brincar, depois que você fizer isso. Coloque em ordem primeiro a sua tarefa, as suas responsabilidades. Coloque em ordem o seu quarto, sabe? Para depois você pensar em brincar e jogar bola e sair e fazer alguma coisa. Paulo está fazendo algo parecido com Tito. Olha, Tito, eu deixei você aí para que você coloque em ordem algumas coisas. E a gente vai ver 3 áreas que Paulo orienta Tito a colocar em ordem. A primeira a gente vai ver é no finalzinho do verso 5, e depois continua no verso 6. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme eu instruí. Verso 6. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errando. A primeira área que Paulo orienta Tito a colocar em ordem na igreja de Creta são as referências, a liderança, aqueles que vão conduzir o povo. E hoje, com essa carta, a pergunta é: você tem colocado em ordem as suas referências, os seus referenciais? Veja, quando Paulo fala para Tito, no verso 5, você vai escolher presbíteros para cada cidade, é porque existiam várias igrejas.
E cada igreja teria uma referência, uma liderança, alguém que tinha que ter bom comportamento. E aí Paulo, como um pai ou uma mãe que dá uma lista de mercado, isso, tem que ter isso, ele estabelece aqui as características de um presbítero, dessa referência para o povo, para ser estabelecido em cada cidade. E veja que pouco tem a ver com habilidades, com dons e talentos, tem a ver com caráter, tem a ver com posicionamento. Tem a ver com postura. Quando Paulo fala, Tito, completa, deixe em ordem os referenciais de cada igreja, a liderança de cada igreja. Homens, pessoas que a comunidade você vão escolher, que tem que ter essas características para serem referência, para liderar, para conduzir a igreja do Senhor. Você ficou aí para colocar isso em ordem. E a pergunta que nós fazemos, já que essa carta é para nós, é: como estão os seus referenciais? Quem são as pessoas que você ouve? Quem são as pessoas que você assiste? Quem são as pessoas que você aproveita a música? Quem são as suas referências no trabalho? Como pai, como chefe de família? Há uma ideia psicológica de que você é o resultado, ou você tem as características, personalidade, comportamento, pensamento das 5 pessoas que te envolvem todos os dias. Tem um escritor, um coach, Jim Rohn, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dele, mas ele que traz essa ideia. Você é resultado das pessoas que você está envolvido. Teve um psicólogo de Harvard chamado David McLean, que ele fez uma pesquisa que 95% dos seus resultados estão diretamente conectados com as pessoas com quem você convive. Ainda dentro desse estudo, que a sua felicidade, ela tem uma porcentagem relacionada com a felicidade do seu amigo. Se o seu amigo está feliz, isso contribui cerca de 20 a 27% da sua própria felicidade. Se é que felicidade pode ser quantificada, metrificada. Mas esse estudo traz esse tipo de análise para nós. Não é sem razão que Paulo fala à igreja de Corinto: olha, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O provérbio fala assim: olha, quem anda com sábio se torna cada vez mais sábio, mas quem anda com tolos continua e vai ser um tolo. O salmista abre o livro de Salmos falando assim: eu não vou sentar na roda dos escarnecedores, antes o meu prazer é meditar na lei do Senhor dia e noite. E já que essa carta é para nós, a pergunta é: você está colocando em ordem as suas referências, as pessoas que são referências para você? Porque Paulo pede para Tito escolher algumas pessoas para serem referência. Será que as pessoas que você convive, que você tem como exemplo para a sua vida, são pessoas de caráter irrepreensível? São maridos de uma mulher só? São esposas de um homem só? Será que essas pessoas têm boa fama, administram bem, cuidam bem da própria casa, são governantes do lar, são chefes de família que, sustentam, provedores, que administram a própria casa, que protegem a esposa? Será que são hospitaleiros, amorosos, gentis, que não gostam da bebedeira? Qual que é a nossa referência hoje? Se você abre o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube, quem mais aparece no seu perfil? Quem mais aparece no seu explorar? Porque eles, depois de Deus, se tem uma pessoa que sabe o que você gosta, é o Instagram. Se você abrir o seu explorar ali, é um espelho. Ali vai ter exatamente quem são as referências, as vidas que você quer copiar, as vidas que você gostaria de viver. O que Paulo está falando para Tito é: coloque em ordem as referências da igreja. Nós precisamos de bons referenciais. A igreja em Creta, e cada igreja em Creta, precisa de homens que sejam exemplos, referências dignas conforme o padrão bíblico. Se você pudesse nomear algumas pessoas que você
tem como exemplo, olha, esse homem, essa mulher me inspiram. Será que eles te inspiram porque eles têm esses atributos que Paulo descreve para Tito? Ou porque são inteligentes, porque ganham bem, porque têm uma vida bonita, porque têm um corpo bonito, porque têm um lifestyle legal, sabe? É blogueiro, é famoso, é engraçado, eu gosto do humor. As pessoas que te inspiram, sabe? As pessoas que você tem como referência para a sua vida. Elas são referências para você porque elas têm esses atributos que Paulo descreve para Tito. Porque senão, nós precisamos colocar em ordem os nossos referenciais. Assim como Tito precisava colocar em ordem a liderança da igreja, as pessoas que seriam referência para os outros, nós precisamos colocar em ordem as referências que nós temos no nosso coração. Não só no sentido espiritual, não só no sentido eclesiástico, não só no sentido de pastor e presbítero, mas em todos os sentidos. A gente está querendo copiar o comportamento de quem? Nós estamos ouvindo quem? Nós estamos tomando conselho com quem? São pessoas que correspondem ao padrão bíblico de referência. Porque senão nós precisamos colocar em ordem. Amém? Só que Paulo continua. E ele fala assim, depois de estabelecer por que precisamos de bons referenciais, ele continua no verso 10, e ele segue: pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois, com seus ensinamentos falsos, têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isto verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que desviaram da verdade até aqui. Paulo fala: Tito, coloque em ordem as referências da igreja, coloque em ordem a liderança da igreja. Então estabeleça presbíteros que tem que ter um caráter ilibado. E por quê? Porque havia muita bagunça dentro da igreja, no sentido de que falsos mestres, falsos ensinos. E a segunda coisa que nós precisamos colocar em ordem na nossa vida é o nosso posicionamento. Como nós estamos nos posicionando. Quando Paulo fala: Tito, escolha os presbíteros, porque eles precisam se posicionar diante de falsos ensinos que estão desviando famílias inteiras. Esses falsos mestres estão tendo voz dentro da igreja em Creta, a ponto de desviar famílias inteiras com mitos judaicos. E você precisa estabelecer esses presbíteros para combater isso. A nossa segunda área que nós precisamos colocar em ordem é o nosso posicionamento. Quem que está falando na sua casa? Quem que está ensinando a sua esposa, você e seus filhos? Quem que é o causador de desvios de conduta da sua família, do seu trabalho, do seu procedimento empresarial? Porque as boas referências era para poder combater isso. Precisava colocar em ordem essa situação dentro da igreja. Uma igreja que tinha falso ensino dentro dela. E precisava de homens para poder repelir isso. Tim Chester, em um livro que a gente estudou na casa do Léo e da Aline, foi? A gente estudou um livro do Tim Chester chamado Tito para Você. E ele traz exatamente nesse trecho, olha só, verso 11 comigo. Leia o verso 11 comigo aí na sua Bíblia. É preciso fazê-los calar. Aí lá no verso 13, portanto, repreenda-os severamente. Havia duas situações que os presbíteros precisavam fazer nessa igreja. A primeira é: eu não vou mais deixar você falar, porque você está falando besteira e você está desviando o povo. A segunda é: agora eu vou falar.
A primeira, eu faço calar a voz daqueles que desviam a igreja do Senhor. No segundo momento, eu ergo a minha voz para falar aquilo que é a sã doutrina para a igreja do Senhor. Isso para Tito lá em Creta. E para nós? Se nós precisamos colocar em ordem os nossos posicionamentos, onde a gente tem se omitido, que dá espaço para outras vozes que estão corrompendo a nossa família, o nosso trabalho, as nossas emoções, o nosso pensamento, o nosso jeito de viver e de existir. Quando eu me calo, quando eu me torno omisso, eu dou espaço para que outros ergam a voz. E talvez esse outro não seja a pessoa que Deus quer que fale para você e para sua família. E aí tem um livro também muito legal, do Larry Crabb, que é O Silêncio de Adão. Quando a gente fala de mandato cultural, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, quando Deus coloca Adão lá no jardim do Éden, ele dá uma ordem muito clara: você tem que proteger e cultivar. Proteger, proteção e cultivo, incentivo. Você vai proteger e incentivar tudo relacionado ao jardim, não só no sentido de agricultura, de cuidado dos animais, mas também no sentido de relacionamento, proteger os relacionamentos e cultivar os relacionamentos. Quando a gente precisa colocar os nossos posicionamentos em ordem, assim como os presbíteros precisavam se posicionar na igreja de Creta, é isso: eu deixar de me omitir, abandonar a omissão e tomar um posicionamento ativo de cumprir o papel que Deus está me mandando fazer. Quando nós não protegemos a nossa casa, quando nós não protegemos o nosso coração, quando nós não protegemos a nossa família, quando nós não protegemos a nossa mente, a nossa imaginação, os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos desejos contra a voz do mundo, as insinuações de Satanás para nós, nós estamos dando voz, espaço para que isso alcance nosso coração. E Paulo fala, famílias inteiras estão saindo da verdade, porque tem gente se omitindo do seu papel, e aí dá voz para gente que está pregando ensino falso. E se a gente tem que colocar em ordem nosso posicionamento, o primeiro passo é: saia da omissão. Vou sair da omissão. Tem gente falando no meu lugar, tem gente ensinando os meus filhos, tem gente falando, sussurrando coisas na minha cabeça que vão contra a palavra de Deus. Eu vou fazer essas pessoas calarem. Não fale mais, você não tem mais poder, você não tem mais autoridade sobre a minha família, isso não entra mais na minha casa, esse tipo de conteúdo não será assistido aqui dentro, porque essa voz eu vou fazer calar aqui dentro. Colocar em ordem o posicionamento é sair desse lugar de omissão e adotar um posicionamento ativo de ação segundo a vontade de Deus. Repreenda-os severamente. Essas famílias inteiras estavam se desviando da verdade. Aí Paulo fala para Tito: olha, esses presbíteros vão fazer essa turma calar, e eles mesmos vão pegar essas famílias que estão caindo da fé, abandonando a verdade por conta de mitos judaicos, e eles vão repreender, ensinar severamente. Eles não podem ficar numa posição passiva e omissa, eles têm que ativamente ensinar essas famílias que estão sendo corrompidas com o ensino falso, mitos judaizantes. E você sabe o que é um mito judaizante? Você sabe o que significa, no fim das contas, a turma que queria que a igreja fosse circuncidada? É a turma que achava que Cristo não era suficiente. Confessa Jesus Cristo, você vai ser salvo, mas você precisa confessar Jesus Cristo e ser circuncidado. Então Cristo não é suficiente. No fim das contas, o que essa turma estava fazendo com as práticas judaicas era questionando a suficiência do sacrifício de Cristo. Se você precisa ser circuncidado para ser salvo, então o sacrifício de Cristo na cruz, crer em Jesus Cristo já não é suficiente. E nós vivemos diversos mitos judaizantes, não no sentido de cultura judaica, mas no sentido de querer dar uma forcinha para Jesus Cristo na nossa salvação. Não basta crer em Jesus. Para você ter a salvação, para você ser um filho de Deus, você tem que crer em Jesus, e você tem que fazer uma série de coisas, e aí Cristo já não é mais suficiente na sua vida.
Cristo já não é mais o seu único provedor, Cristo já não é mais o seu único sustentador, porque o mundo fala assim: você tem que se autovalorizar, você tem que isso e aquilo, olha, você não tem que ouvir a voz de ninguém, você tem que seguir o seu próprio coração, você tem que seguir o seu próprio desejo. Isso são mitos que questionam a suficiência e a supremacia de Cristo na nossa vida, como aquele que dirige e é o rei e o escritor da nossa história. Isso acontece quando nós não abandonamos a nossa posição de omissão e quando nós não adotamos a nosso posicionamento de ação em cumprir aquilo que a palavra de Deus manda, a saber, pregar a sã doutrina, cuidar, mandato cultural, proteger e cultivar. Se Tito tinha um árduo trabalho de colocar os posicionamentos da igreja em ordem, estabelecer a sã doutrina, fazer calar a voz de falsos mestres e colocar os presbíteros para ensinar ativamente as famílias que estavam sendo corrompidas, como que nós devemos fazer isso na nossa vida? Qual que é o posicionamento que o Senhor quer colocar em ordem na sua vida? E amanhã é um ótimo dia para você se posicionar. Segunda-feira é o dia oficial de colocar as coisas em ordem. Segunda-feira é o dia oficial de ir para a academia. Segunda-feira é o dia oficial de você estudar, de você começar um livro. Segunda-feira é o dia oficial de você colocar a sua vida, a sua rotina e a sua semana em ordem. Mas hoje Deus está falando: coloque o seu posicionamento em ordem. Saia de uma posição de omissão. Venha cumprir com aquilo que eu quero de você. Seja o protetor e o cultivador dos seus relacionamentos. Proteja a sua família, proteja a sua esposa, proteja o seu trabalho. Cultive relacionamento. Cultive relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Abra a sua casa, convide para um café, cultive. Não permita que influências satânicas, a cultura caída e corrompida, diga para os seus filhos, para você, para a sua família, para os seus amigos, como você deve viver, como você deve pensar, como você deve sentir. Esse posicionamento nos pertence porque nós temos a verdade revelada. Tito tinha que colocar isso em ordem na igreja de Creta. E nós temos que colocar em ordem na nossa vida os nossos posicionamentos. Amém? Mas tem mais coisa para colocar em ordem. E ele continua no verso 3. No verso 15, desculpa. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam um ensino verdadeiro. Terceira coisa que nós precisamos colocar em ordem no nosso coração é a nossa identidade. Nós precisamos colocar em ordem a nossa identidade. E por que esse texto me traz essa ideia? Porque Paulo faz um contraste, um contraponto. Olha, esses homens, esses falsos mestres que estão desviando famílias inteiras da verdade, que estão trazendo mitos judaizantes para dentro da igreja, eles são desonestos. Nada de bom eles fazem. Eles não amam a Deus. O seu comportamento revela que eles não amam a Deus. Paulo está descrevendo a personalidade, o comportamento, o caráter dessas pessoas. Só que ele faz um contraponto, ele faz o contraste. Mas, quanto a você, Tito, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. E você já ouviu isso 1000 vezes. Talvez não de Paulo, mas da sua mãe. Você já ouviu isso da sua mãe, eu tenho certeza, da sua mãe e do seu pai. Quem aqui também nunca ouviu? Você não é todo mundo. Eu já ouvi várias vezes. Quantos e quantos pedidos, mas todo mundo faz. Aí meu pai falou, mas você não é todo mundo. E Paulo está falando isso para Tito. Eles desviam da verdade, eles não amam a Deus com o coração, o comportamento deles é corrompido, são detestáveis, desprezíveis, eles não prestam para fazer nada que é bom. Mas você não é todo mundo, Tito. Você não é dessa laia, você não é assim, não faz parte da sua identidade esse tipo de comportamento. Por isso, quanto a você, Tito,
Que suas palavras reflitam aquilo que é o ensino verdadeiro. Quantas vezes nós queremos nos medir e quanto nós queremos, nos analisar e ter uma característica conforme o outro, conforme aquilo que o mundo faz, o mundo prega, sendo que nós temos a nossa identidade, as nossas vocações, nossos dons, as nossas habilidades, a nossa personalidade. Nós temos aquilo que Deus nos deu para vivermos a sã doutrina, para pregarmos o evangelho, para colocar em ordem as nossas referências, para colocar em ordem o nosso posicionamento, porque Deus nos deu essa identidade de filhos, e como filhos somos conduzidos pelo próprio Deus. Paulo está falando: Tito, você está no meio de um monte de gente que não vale a pena, mas você não é assim, você não é assim. Mas quanto a você, você não é todo mundo, Tito. Você não pertence a esse tipo de pessoa que fica desviando famílias inteiras da verdade. Você deve refletir o ensino verdadeiro. A sua identidade, o seu comportamento, o seu jeito de falar, as suas referências, a sua postura, as pessoas que você vai escolher para trabalhar do seu lado na igreja em Creta, as pessoas com quem você vai estabelecer relacionamento, as famílias. Tito, tudo isso faz parte de tudo aquilo que é um ensino verdadeiro, de tudo aquilo que você foi ensinado. Você não é todo mundo, Tito. Você foi deixado aí para colocar em ordem as coisas, não para continuar a desordem. Eu te deixei em Creta, Tito, para que você colocasse em ordem essas questões, porque você não é todo mundo. Porque você não é igual aos outros. Por isso que eu te coloquei aí, para colocar em ordem. Quantas vezes a gente quer só pertencer? Quantas vezes a gente só quer ter essa sensação boa de pertencimento? E eu abro mão da minha identidade como cristão para poder me adaptar a um grupo de pessoas que não é para eu pertencer, porque eu não sou todo mundo. É colocar em ordem a nossa identidade, eu lembrar quem eu sou. E aí, Pedro, você não precisa abrir, Pedro deixa muito claro quem nós somos. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo santo, exclusivo do Senhor, propriedade dele. Nós não somos todo mundo. Quanto a nós precisamos colocar em ordem quem nós somos, como povo, como indivíduos, como os filhos de Deus, para que eu não flerte com os outros, para que eu não me aproxime, para que eu não abra mão do meu comportamento, para que eu não deixe de pregar as boas palavras, a boa doutrina, para que eu não abandone o meu comportamento conforme a Escritura, para simplesmente pertencer a um grupo na qual eu não faço parte. Só para poder ter a sensação, a experiência de pertencimento. Que, mais uma vez, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, nós não somos todo mundo. Nós somos nação santa, povo escolhido, propriedade do Senhor. A nossa identidade deve refletir essas verdades. E não aquilo que o mundo quer, e não aquilo que o mundo faz. Por isso que Paulo fala para Tito: quanto a você, Tito, você não é dessa laia. Esses judaizantes, esse povo desprezível, que não faz nada de bom. Quanto a você, Tito, você não é todo mundo. Você foi deixado aí para colocar as coisas em ordem. E se essa carta é para nós, você não é todo mundo. O Senhor te escolheu, o Senhor te salvou, o Senhor te redimiu, para que a sua vida fosse colocada em ordem. Para que as suas referências e os seus referenciais fossem colocados em ordem. Para que o seu posicionamento, o abandono da omissão, a atitude segundo a vontade de Deus fosse um novo padrão de posicionamento, de comportamento. Você não é todo mundo porque o Senhor te salvou para ter uma identidade que é a identidade que o próprio Deus diz que você é. Quem você é e o que você deve fazer.
Por isso, se Tito teve que colocar em ordem uma igreja, nós temos que colocar em ordem nosso coração e as nossas vidas. Se essa carta é para Tito e para nós, nós também temos a oportunidade hoje de colocar a nossa vida em ordem. Eu não estou dizendo que está tudo uma bagunça, está tudo perdido. Não. Essa igreja não estava perdida. Creta não estava perdida. O evangelho estava sendo anunciado, a igreja estava crescendo. A igreja estava crescendo, mas precisava colocar algumas coisas em ordem. Assim como a nossa vida. A gente continua vivendo, a gente continua crescendo, a gente continua amadurecendo, nós continuamos a cultuar o Senhor, aprender do Senhor. Mas o Senhor está falando hoje para nós, precisamos colocar algumas coisas em ordem. Eu preciso que vocês coloquem os referenciais de vocês, o posicionamento de vocês. Lembre-se da identidade de vocês, coloquem em ordem a sua identidade, porque você não é todo mundo, você é meu. Nós, como Terceira IPI, nós somos do Senhor. Por isso, eu quero te convidar a abaixar sua cabeça. Também quero convidar a presbítera Lia para orar por nós. Hoje é uma oportunidade que nós temos. Como Tito foi orientado a colocar as coisas em ordem na cidade de Creta, na igreja de Creta, nós temos a oportunidade de colocar em ordem algumas coisas no nosso coração. Por isso, se você também precisa colocar em ordem quem está te inspirando, quem é referência no seu coração, se você precisa colocar em ordem aquela área que você tem procrastinado tanto, aquela situação que você não quer mexer porque você tem medo, é melhor não cutucar, e você sabe que você precisa tomar uma atitude, um posicionamento. Se você tem esquecido quem você é, adotando práticas que não condizem com quem você é no Senhor. Se você quer responder a essa oportunidade e apresentar o seu coração para colocar algumas coisas em ordem, você não precisa fazer muito, só dar um sinalzinho com a sua mão. A presbítera Lia vai orar por todos nós nesse sentido. Para que o Espírito Santo seja aquele que nos conduz a colocar as nossas vidas em ordem. Não adianta a gente usar método de coach, psicológicos, organizacionais, empresariais. Eles têm uma vida curta. Eles têm um efeito raso. Colocar o nosso coração em ordem é uma obra do Espírito Santo em nós. É quando a gente reconhece a nossa dependência e pede: Senhor, coloque em ordem o meu coração. E o Espírito Santo nos ajuda. Por isso, se você quer também receber essa oração, você pode sinalizar com a sua mão. A presbítera Lia vai estar orando por nós, para que a gente seja abençoado e conduzido nesse sentido. Ainda nesse momento de intercessão, de oração, de clamor ao Senhor, vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus, assim como servos, ó Pai. Ouvindo a Tua palavra, Senhor, da responsabilidade que tenho, ó Pai, como presbítero, ó Pai. Eu venho me colocar diante de Ti e pedir que o Senhor me instrua. Ó Jesus, abençoe esse Teu povo aqui, Senhor, que é como uma árvore frondosa, ó Pai. E cada um aqui, Senhor, tem uma importância, meu Pai. Que a gente ama o Senhor Jesus. Por isso, Pai, cada um, meu Pai, tem o seu pedido no seu coração, meu Pai tem a sua necessidade. E cada um, Senhor, está clamando nesse momento. E eu, Senhor, te peço que o Senhor ouve a nossa oração, o nosso clamor, meu Pai. Estenda as tuas mãos, ó Pai, àqueles que estão enfermos, ó Pai. Esteja curando, Senhor, as suas enfermidades, não só físicas, meu Pai, mas espirituais. Nós somos falhos, somos pessoas, ó Pai, amadas que o Senhor criou, mas o Senhor conhece cada um de nós. Conhece, Senhor, os nossos defeitos, ó Pai.
Por isso, Pai, enche o nosso coração com teu amor, envia teu Espírito Santo, meu Pai, que sopra, meu Pai, com um sopro, Senhor, de amor, sopro de vida, sopro, meu Pai, de justiça, de integridade, Senhor, de amor ao próximo, Pai. Que o Senhor, meu Pai, esteja visitando os hospitais, ó Pai. Esteja visitando, meu Pai, aqueles que estão acamados, ó Pai. Que esteja visitando, Senhor, os médicos, ó Pai. Dando amor no coração deles, ó Pai. Para que eles possam, Senhor, estar cuidando daqueles que estão necessitados, ó Pai. Envia, Senhor, anjos, ó Pai. Nos incomoda, meu Pai, para que possamos sair do nosso lugar, meu Pai, e falar do teu amor e orar por aqueles que precisam, meu Pai. Demonstrar, Senhor, o nosso amor, o amor que o Senhor nos ensinou. Assim como o Guilherme disse, ó Pai, muitas vezes nós ouvimos e falamos, nós não somos iguais a todos, nós somos diferentes porque nós estamos te servindo, meu Pai, e procurando, Senhor, ser o melhor dessa terra. Por isso, Pai, nos ajude, ó Pai. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe, Senhor, e levanta aqueles que estão acomodados, ó Pai, que esqueceram, Senhor, da tua presença, de buscar o teu nome, ó Pai. Levanta, Senhor, esse povo que está adormecido, ó Pai. Encha, meu Pai, com o teu amor. Enche com a tua sabedoria, meu Pai. Enche-nos com a tua mão poderosa. Senhor Jesus, nos capacita, ó Pai, e nos liberta, Senhor. Ó Deus, sara também, meu Pai, a nossa nação brasileira, meu Pai. Toca, Senhor, no coração daqueles homens que administram o nosso país, que governam o nosso país. Toca, Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor. Levanta, Senhor. Tira, Senhor, do trono aquilo que não procede de ti, Jesus. Guia-nos, Senhor, com o teu amor. Ó Deus, levanta homens e mulheres, Senhor, para falar do teu nome, Senhor, para levar o evangelho aos nossos pequenos, ó Pai. Abençoe as nossas crianças, ó Pai, porque deles, Senhor, é o reino dos céus. Ó Deus, planta, Senhor, a boa semente no coração de cada um. Abençoe os professores, Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, ó Pai, a sua família. Abençoe a cada membro, Senhor, que aqui está presente. E aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida deles. Incomoda, Senhor, levanta, capacita, ó Pai. Espírito Santo de Deus, vem encher-nos com teu amor. Enche com a tua paz, que excede todo entendimento, ó Pai, e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eu clamo, e clamo, Senhor, de todo o meu coração, ó Pai, aqueles que estão encarcerados, ó Pai, que o Senhor Jesus possa estar falando ao coração dele, meu Pai, através do Espírito Santo, meu Pai. Envia pessoas, ó Pai, para falar do teu nome. Ó Deus todo soberano, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado. Ó Deus, abençoe a terceira IPI, Jesus. Cuida dela, Senhor, porque este é uma árvore que o Senhor plantou. E cada galho aqui, Senhor, é importante para ti, é importante para essa comunidade, Senhor. Abençoe a cada um, que cada um, meu Pai, possa sentir a tua presença neste lugar, meu Pai, onde quer que pôr os pés. Essa é a minha oração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.